Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então dar continuidade e definir a fórmula da lei dos cossenos através do método analítico, beleza? Vamos lá para a tela aqui fazer essa definição. Nós devemos encontrar a expressão analítica para o problema em questão. Com isso, nós vamos considerar aquela figura que a gente viu lá na aula anterior. Tá aqui a figura em questão, onde temos o ângulo alfa, o mesmo aqui está o vetor A, o vetor B, o vetor resultante, o ponto C, certo? A origem, referente ao gráfico em questão, certo? A figura aqui em questão. Com isso, então, eu fiz algumas definições, né? Eu peguei do ponto C, tracei uma reta aqui do ponto C, certo? E prolonguei uma reta aqui no vetor B, certo? Com isso, formou, então, um ângulo de 90 graus. E se nós observarmos aqui, nós formamos aqui um triângulo nesta parte aqui, não é isso? Nós formamos um triângulo aqui, ó. Isso aqui tudo é um triângulo, correto? Então, formamos esse triângulo aqui. E também, se nós observarmos, também temos um outro triângulo aqui, ó, que será esse triângulo maiorzão aqui, ó. Nós, no caso, então, temos dois triângulos aí para fazer a definição da lei dos cossenos. Vamos, então, resolver solucionar essa demanda em questão. Nós temos o vetor resultante AB, certo? E desejamos encontrar o módulo deste vetor e a direção deste vetor. Com isso, então, primeira parte, vamos pegar o triângulo ADC, certo? Que seria essa parte aqui, ó, do primeiro triângulo, ADC ou ACD, de acordo com o que você queira chamar, certo? Adotar aí. Eu adotei aqui como ADC. Ele, se nós observarmos, é um triângulo de Pitágoras, né? Ele consegue ser solucionado pelo teorema de Pitágoras. Aqui, se nós observarmos, nós temos AC, aqui, não é isso? Temos aqui AD e temos aqui DC, certo? Temos essa parte aqui definida, certo? Então, vamos fazer o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é o quê? A hipotenusa do triângulo em questão, certo? Ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Cateto AD e cateto DC. Então, reescrevi ela aqui. AC ao quadrado, DC ao quadrado, AD ao quadrado, certo? Temos aqui, então, o teorema de Pitágoras para esse triângulo em questão. Mas se nós observarmos bem, nós vamos ter uma outra coisa aqui que é relevante aqui para essa situação. Se nós observarmos bem, AC é o mesmo comprimento do vetor A, não é isso? É o mesmo comprimento aqui, ó, pois ele sai do ponto de origem e vai até a linha tracejada. E aqui nós consideramos um ponto de origem até a linha tracejada. Então, AC é igual ao módulo do vetor A, certo? Vamos substituir então na equação. Por que, Manuel, será módulo? Porque no caso, o vetor, esse AC, ele é numericamente igual ao comprimento do vetor A. Por esse motivo que eu incluí ele em módulo, beleza? Então, fazendo a substituição, módulo do vetor A ao quadrado igual a AD mais DC ao quadrado. Vamos reescrever essa fórmula aqui em questão. Com isso, ficando então AD ao quadrado igual ao vetor A ao quadrado menos DC ao quadrado, certo? Então, temos a primeira equação aqui. Vamos agora fazer uma outra definição. Vamos fazer uma definição agora da segunda equação. Nós temos aqui o ângulo alfa, não é isso? Então, se nós observarmos e utilizarmos o cosseno de alfa, certo? Com o cosseno de alfa nós conseguiremos obter o quê? Que cosseno de alfa, que
cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é isso? Qual é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o cateto que está coladinho ao lado do ângulo que está sendo determinado. Então, será AD. Então, isso aqui será igual a AD. E a hipotenusa é o dado que está à frente do ângulo de 90 graus. Então, será dividido por AC. E AC nada mais é do que módulo do vetor A. Não é isso? A gente já fizemos a definição aqui desse valor em questão. Então, sabendo disso, fazendo meio pelos extremos, com isso vamos obter que AD é igual a A vezes cosseno de alfa. Definimos a segunda equação em questão. Com isso, então, vamos agora definir para o triângulo ODC o teorema de Pitágoras. Como assim? Nós temos o triângulo ODC ou OCD, de acordo com o que você queira utilizar, da forma que você queira utilizar ou representar. O que é que nós temos aqui? Nós temos que OC, CD e OD, certo? Temos esses dados aqui em questão, certo? OD. Que OD vai da origem até o ponto D, certo? Esse daqui é OD. Tendo então esses dados aqui em mão, vamos definir o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras nada mais é do que a hipotenusa, que é o ângulo que está à frente de 90 graus, certo? É OC, no caso aqui em questão, é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Como assim? Teremos que OC ao quadrado é igual a OD ao quadrado mais DC ao quadrado. Vamos agora fazer algumas observações aqui em questão para definir este procedimento, para resolver esta fórmula aqui. Primeira definição que vamos realizar será a seguinte: OD. Se nós observarmos OD, ela nada mais é do que o vetor B mais AD, não é isso? O vetor B mais AD, correto? Ao comprimento, né? O comprimento dessa reta. E no caso, o comprimento OC nada mais é do que a resultante, certo? O vetor resultante. Nada mais é do que isso. Então, reescrevendo aqui, vamos lembrar essas considerações que eu fiz, teremos o seguinte: OC igual ao vetor resultante e OD igual ao módulo do vetor B mais AD. Lembrando aqui também que vai ficar em módulo o resultante aqui, certo? Esse vetor, pois nós queremos o número, né? Numericamente. Com isso, então, fazendo a redistribuição aqui e alterando, modificando, né, os dados em questão, teremos isto aqui, ó. Se nós observarmos agora, temos que realizar a distribuição disto aqui, ó. Emanuel, mas isso aqui é muito simples, ó. B mais AD ao quadrado é igual a B ao quadrado mais AD, o comprimento, ao quadrado. Isso aqui, ó, é errado, certo? Não façam isso. Isso aqui é muito comum acontecer, um erro simples, você cometer esse erro. Então, faça a distribuição normal, certo? Como é, Manuel, que faz essa distribuição normal? Você pega B mais AD vezes B mais AD, certo? E você faz a distribuição.
B multiplica B, B multiplica AD. E AD multiplica B e AD multiplica AD. Ficando então da seguinte forma: B vezes B, B ao quadrado, B vezes AD, mais B vezes AD, mais AD vezes B, mais AD ao quadrado. Lembrando isso aqui que é o comprimento de reta, né? Só lembrando que isso aqui é o comprimento de reta. Com isso, então, se nós observarmos, este valor aqui é igual a este, então b ao quadrado mais 2 vezes esse, já que são iguais, né? Esse mais esse, perdão, já que os dois são iguais, então nós teremos 2 vezes AD vezes B mais AD ao quadrado, certo? Comprimento de reta. Então, nós temos isto aqui para esta situação aqui. Substituindo, então, os termos em questão para esta equação, nós teremos o quê? Nós teremos o quê? O resultante ao quadrado. Eu vou tirar o módulo e o vetor aqui, pois, como eu já falei, nós queremos o comprimento e não módulo, certo? Nós não queremos direção nem sentido neste momento referente aqui. Então, o vetor resultante aqui, né? O resultante vai ser igual a essa distribuição aqui. Qual é o valor dessa distribuição? Isso aqui, né? B ao quadrado mais 2 vezes AD vezes B mais AD ao quadrado. E incluindo o restante do valor, que será mais DC ao quadrado. Então, definimos aqui inicialmente o vetor aqui, certo? Definimos então aqui inicialmente essa resultante aqui, certo? Só que ainda não concluímos a lei dos cossenos, pois a lei dos cossenos não é isso aqui. Então, a fórmula, eu vou reescrever ela aqui, certo? A fórmula que a gente encontrou lá na tela anterior. Está reescrita aqui, ó, redefinida aqui. E agora, então, vamos considerar as expressões abaixo. A1 e A2, certo? Que obtivemos anteriormente, que são essas duas aqui. A equação 1 e a equação 2. A gente definimos, né, anteriormente nas telas. Agora, fazendo a substituição dos termos em questões. Onde é que vamos substituir cada termo? O termo AD ao quadrado, se a gente observar, temos ele AD ao quadrado aqui, não é isso? E se nós observarmos nesse outro, AD, nós temos ele aonde? Aqui, né, também? Então, nós temos AD aqui. A gente vamos fazer a substituição em cada um deles. Fazendo, então, a substituição em cada um dos termos, teremos o seguinte, que tudo isso aqui será igual a b ao quadrado mais AD ao quadrado. AD ao quadrado é quanto? É o módulo do vetor A ao quadrado menos DC ao quadrado. Substituir aqui então, certo? Ó, substituir esse termo aqui. E AD, né, que é o outro termo aqui em questão, substituir aqui também. Com essas duas substituições, nós fizemos a redistribuição aqui. Fazendo então a redistribuição, nós observamos o quê? Observamos, ó, que aqui nós temos um menos DC ao quadrado e aqui um mais DC ao quadrado. Com isso, então, faremos o corte, né? A retirada aqui, a subtração desses dois termos, pois um, ao somar com o outro, dará zero. Então, ficará b ao quadrado mais a ao quadrado mais 2 vezes b vezes a vezes
cosseno de alfa. Então, está aqui a fórmula em questão. Se nós observarmos, nós temos, no caso, a lei dos cossenos aqui definida e distribuída. Beleza? Só relembrando, né, que nós utilizamos para esses dois métodos, eu defini esta fórmula aqui e, como eu falei, podemos também definir para esta outra forma ou este outro método, certo? Por hoje, então, ficamos por aqui. Caso você tenha interesse em saber resolver neste outro método, certo? Eu peço então que você comente aí no vídeo abaixo aí que tem interesse em saber como resolver e definir para a lei dos cossenos, né? Com o sinal de menos, né? Igual o que eu vou utilizar com mais frequência. Se você tiver interesse em conhecer essa fórmula ou esse método de definição, insere aí no comentário que assim que possível estaremos realizando essa definição para você, beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.